A paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Abra a sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui externar a Deus a gratidão por mais uma noite que Deus permite cada um de nós estarmos aqui na presença dEle. Deus seja louvado pela vida do pastor desta casa, pastor Givanildo. Deus abençoe a senhora, família, todos os obreiros. Deus seja louvado pela vida do senhor. Meu amigo pastor Misael, estivemos à tarde ali no monte buscando a Deus. É um homem de Deus, é um profeta. Pastor Ulisses, pregador do Evangelho, Deus abençoe. Meu xará, pastor Cleito, Deus abençoe. Josivan, Deus abençoe. Pastor Rubens, Deus abençoe. Pastor Alésio, Deus abençoe. Queridos irmãos, livro do Gênesis, capítulo 22, não precisa ficar de pé, tá bom? Eu acho que de pé você se concentra mais para ler. Pastor, ficar de pé é reverência à palavra. Se é reverência, quem foi que escreveu a Bíblia? Você acha que quando eles escreveram a Bíblia, escreveram de pé, deitado de joelho? Se fosse reverência, iam escrever de joelho. Então é uma norma que algumas igrejas adotam, mas não é doutrina. Quando se todos concordam em ler sentado, o que é ligado na terra é ligado no céu. Se a igreja preferir lermos de pé, então todos temos que ficar de pé. Mas sentado como estás, Gênesis capítulo 22, verso 1. Eu confesso que eu preparei um texto para pregar, mas eu fico atento à voz do Espírito de Deus, e eu não gosto de pregar a mensagem que eu quero pregar. Eu tenho que pregar o que o Espírito de Deus quer que eu pregue. E ele mudou a mensagem aqui no altar, e eu não sou bobo, né? Eu não quero pregar sozinho, quero pregar com ele. E ele mandou pregar aqui. Gênesis capítulo 22, é claro que eu conheço o texto que eu vou pregar. Tem pessoas que dizem, Deus me mandou pregar em tal lugar, mas você nunca leu, nem sabe o que é. Como é que Deus vai mandar você pregar uma coisa que você não sabe de nada daquilo? Aí você vai falar coisa errada, né? Mas ele me conduziu aqui no capítulo 22 de Gênesis, no verso 1, que diz assim: meu amigo pastor Tales, Deus abençoe, Senhor. Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu tanto amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Verso 3, e encerramos a leitura. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque, e ele rachou a lenha para o holocausto, e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Glória a Deus. Quantos querem ouvir Deus mais um pouco, diga amém. Prometo não ser cansativo. Entre 20 a 25 minutos eu encerro a mensagem, para nós participarmos da ceia do Senhor.
Queridos irmãos, toda chamada, eu disse toda chamada, ela passa por processos. Você não vai ver dentro da Bíblia nenhuma chamada ou um chamado que não passou por processos. E o processo é ele que molda o chamado ou a chamada na vida ministerial de alguém. Todo personagem dentro da Bíblia Sagrada, desde o livro do Gênesis até o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, você não vai encontrar nenhum personagem bíblico que não passou por processos para poder adquirir um crescimento e ser moldado pelo processo até chegar à forma que Deus quer para o crescimento. Ninguém vai crescer de um dia para o outro. Tudo aquilo que vai crescer nas mãos de Deus como um projeto vai passar por processos, vai passar por algumas provações para poder ser aprovado o chamado de Deus sobre a sua vida. Você vai perceber que uma árvore, ela não nasce grande. Um dia esta árvore, ela foi uma semente ou uma muda. E se ela foi uma semente, para ela ter chegado na fase do crescimento, alguém teve que abrir uma vala, jogar a semente dentro dela e colocar terra em cima desta semente. E às vezes é pisado para poder assentar a terra e esta semente germinar, começar a crescer, virar uma árvore, e na sua estação ela começar a dar o seu fruto. A semente, para poder virar uma árvore, ela passa por 3 processos. Primeiro, às vezes ela é lançada dentro de uma vala. Segundo, às vezes ela é enterrada. Terceiro, às vezes a semente é pisoteada para poder chegar na fase do crescimento, porque ninguém nasce grande. Tudo aquilo que é grande um dia foi pequeno, para poder passar pelo processo do crescimento. Todo ser humano, ele passa pela fase dos processos para chegar ao crescimento. Uma igreja hoje que é referência na nação brasileira, um dia ela foi pequena. Talvez na fase do crescimento dela, ela nasceu no fundo de um quintal, com um microfone na mão, apenas uma caixa, mas era o começo, a fase do crescimento. Hoje ela é uma referência, mas ela já começou pequena para poder ser grande. É a mesma coisa um cantor que hoje é referência nacional. Ele não nasceu grande. Talvez no começo dele, ele errava o playback, atravessava, ou talvez era desafinado, porque era a fase do começo, a fase do processo para chegar ao crescimento. Mas ele chegou à fase do crescimento porque respeitou a fase do começo. Nenhum pregador que hoje é referência nacional na nação brasileira ou até fora do Brasil, nenhum pregador famoso hoje nasceu grande. Talvez quando ele começou na fase do crescimento, ele errava o personagem bíblico. Talvez ele trocava Jesus por Genésios, porque ele estava na fase do crescimento. Mas o processo foi moldando ele até ele chegar ao crescimento que Deus lhe propôs. Porque o crescimento, ele não chega de uma hora para outra. Ele vai passar pela fase
do processo para chegar ao crescimento, toda mulher, na sua gestação, ela passa por 3 fases. A primeira fase, quando ela descobre que está gestante, ela vai então sentir enjoo. Ela começa a sentir enjoo quando ela descobre que está gestante. E ela dizendo: eu estou gestante, estou sentindo enjoo disso e daquilo, porque ela está entendendo que dentro do seu ventre alguém está sendo gerado, crescendo, e está passando pela fase do crescimento aquele feto, e vai virar uma criança no seu ventre. E ela começa a sentir enjoo, porque a fase do crescimento que ela está passando está lhe proporcionando o seu organismo enjoo. Assim é o cristão na mão de Deus que está na fase do crescimento. É como uma mulher gestante. Vai ter momentos que você vai sentir enjoo e nem tudo você vai ingerir para dentro de você. Tem hora que você vai pôr coisas para fora, porque isto que você está ingerindo pode impedir o crescimento de Deus na sua vida. Porque quando alguém entende que está passando pela fase do crescimento, nem tudo você pode dizer amém, nem tudo você pode dizer eu recebo, nem toda mão você pode aceitar colocar na tua cabeça. Porque quando você está na fase do crescimento, se você ingerir algumas coisas que não agrada a Deus, pode prejudicar a fase do crescimento. Nem Deus aceita ingerir tudo. A Bíblia diz que tem coisas que dá ânsia de vômito em Deus, e Ele coloca para fora. Porque quem está na fase do crescimento entende: nem tudo eu posso me alimentar, porque eu estou na fase do crescimento. E a primeira fase que a mulher enfrenta, quando ela descobre que ela está gestante, ela sente enjoo, porque o organismo dela entende que nem tudo ela pode se alimentar. A segunda fase que a mulher passa é a fase do desejo. Já percebeu que quando uma mulher descobre que ela está grávida, ela sente desejo disso, sente desejo daquilo, e tem horas que é coisa de maluco. De madrugada ela acorda o esposo dizendo: estou com desejo de comer tal coisa, eu nunca tive vontade de comer isso, mas eu estou com desejo de comer aquele algo. Porque o organismo dela entende que se eu rejeito algumas coisas, eu tenho que ter desejo de outras coisas para alimentar aquilo que está crescendo e germinando dentro de mim. É como um crente no primeiro amor, ou na primeira conversão dele. Quando ele levanta a sua mão, ele está na fase do crescimento. Tudo para ele é pecado, mas tudo aquilo que é de Deus ele vai querendo, ele quer buscar, ele vai lendo, porque ele está na fase do desejo. Ele quer coisas profundas, quer descobrir o tio, quer descobrir o ponto, porque Jesus disse aquilo, porque Jesus falou outra coisa, porque ele entende que ele está na fase do crescimento. Ele tem desejos de coisas que estão longe, ele quer trazer para perto. É a fase do desejo. Porque todo cristão que está na fase do crescimento, você precisa ter desejo de ler a Bíblia, você precisa ter desejo de orar, você precisa ter desejo de adorar, você precisa ter desejo de prosseguir, porque você está na fase do crescimento. E saco vazio não para em pé, ele precisa estar alimentado, ele precisa absorver coisas espirituais que Deus determina para que ele se alimenta, para que ele possa chegar até o fim da trajetória. Porque é a fase do crescimento. Mas tem pessoas que estão anêmicas, porque estão sentindo enjoo, mas não está ingerindo aquilo que Deus quer proporcionar para você na mesa. E quando você chega no meio da trajetória, você já está fadigado, você está cansado, você já diz que vai parar, que vai desistir. É porque você está sentindo enjoo de algumas coisas, mas não está ingerindo aquilo que Deus está proporcionando para você sobre a mesa. Porque você está na fase do crescimento, você precisa se alimentar, você precisa comer do pão, você precisa beber a
água, você precisa tomar do sangue, porque você está na fase do crescimento. Mas a terceira fase que a mulher passa, e é uma das últimas fases, é a fase das dores. Quando a mulher começa a sentir dores, as dores está dizendo para a mulher: já nasceu, já está dentro do seu ventre grande, já passou a fase do enjoo, já passou a fase do desejo, você já está com 8 para 9 meses e as dores está atacando a mulher, e as dores está dizendo para ela: chama o teu esposo, porque você precisa ir para a maternidade, você precisa ir para um hospital, porque as contrações está dando e as dores está dando uma mensagem: o teu filho vai nascer. Aquilo que gerou dentro de você precisa sair para fora. Aquilo que cresceu no seu ventre precisa aparecer, porque nem sempre você vai sentir enjoo, nem sempre você vai sentir desejo, mas quando você se alimenta, aquilo que está dentro de você cresce, e tudo que cresce não pode ficar escondido, uma hora tem que aparecer. A Bíblia diz que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. E durante 3 meses, você acha que uma criança recém-nascida não chora? Chora, sente cólica. Uma criança recém-nascida chora. E segundo a lei do Egito, uma criança que fosse encontrada do sexo masculino teria que ser morta. Mas a Bíblia diz que Deus escondeu o choro da criança. Eu penso que Deus escondeu, reprimiu o choro de Moisés, ao ponto do exército de Faraó passar na casa daquela mulher e não ver o Moisés chorando, não escutar o choro da criança, porque quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando ele cresce e Deus quer fazer aparecer, ninguém consegue esconder. Eu estou liberando uma palavra profética e rema para a tua vida. Jeová está dizendo: você passou pela fase do enjoo. Quantas das vezes você rejeitou pratos e mais prato? Quantas das vezes o diabo bateu na porta da tua casa e disse: pega, vai dar certo, você vai ser mais abençoado assim. Você fechou a porta na cara do diabo e disse: não, Satanás, que você tenha prato, o que Deus tem para mim é banquete. Você rejeitou, o enjoo bateu na tua garganta, você vomitou para fora. Aí você entrou no teu quarto e disse: não, eu preciso orar mais para vencer a carne, eu preciso buscar mais para vencer o diabo. Aí aquilo cresceu dentro de você. Aí o céu está olhando e está dizendo: está na hora de pôr para fora aquilo que está crescendo, está na hora de aparecer aquilo que eu guardei, está na hora de mostrar aquilo que eu escondi. E eu vou liberar o decreto de Deus. Deus está dizendo dentro desta casa: se prepara, porque quando eu colocar para fora, ninguém vai esconder aquilo que eu revelar. Quem acredita, levante a mão para dar glória. Só quem crê, abre a boca e adora. Está chegando a fase do crescimento na tua vida. Está chegando a fase de Deus expor para fora aquilo que Ele fez crescer no teu projeto. As dores está anunciando que vai nascer, que vai crescer, que vai vingar. Repita comigo: as dores estão trazendo uma mensagem, mas se você não tiver com seus ouvidos aguçados, você vai ouvir 2 mensagens. Primeiro, as dores está dizendo para a mulher: vai nascer. Segundo, se você interpretar mal, as dores também pode dizer: você vai morrer. Qual voz você vai ouvir hoje? A voz do que vai nascer e vai ter crescimento, ou a voz que está dizendo vai morrer? As dores estão trazendo uma mensagem. Até Jesus, quando vem pela via dolorosa, carregando uma cruz pesada, que segundo o historiador,
pesava entre 70 a 80 quilos, outros até aumenta, mas sem ferir o texto, ele carrega uma cruz pesada. Jesus apanhou o dia, a noite toda. Os soldados romanos, após ele levar várias chicotadas, pegaram uma espécie de um pano branco, um lençol, jogaram sobre as feridas do nosso mestre. No dia seguinte, a ferida secou sobre aquele lençol branco. Puxaram aquele lençol e a ferida que se secou sobre o pano se deslasta. O que Jesus está sentindo? Dores. E talvez uma dor que Jesus sente, aparece o diabo do outro lado dizendo: vai morrer em vão. Mas a voz do Espírito está dizendo para Jesus: vai ter crescimento depois das dores. Ele pega a cruz pesada, ele vai pelo caminho de Jerusalém na via dolorosa, carregando aquela cruz. Quando Jesus cai com a cruz, os soldados romanos talvez diz: agora ele não levanta mais, agora ele morre, não vai suportar essa dor mais. A dor estava dizendo para Jesus: vai morrer de um lado, mas do outro lado o Espírito de Deus estava dizendo: tem socorro chegando no caminho. Apareceu um homem negro de Cirene, que vinha com umas vestes brancas. Ele ia entrar dentro do templo em Jerusalém, porque o sumo sacerdote pegava uma esponja chamada isopor, como registra Salmos. Ele molhava a esponja no sangue do animal. Após o sumo sacerdote ter sacrificado o animal, puxado ele pelas patas traseiras, rodeado em volta do altar, escorrendo o teu sangue, o sumo sacerdote pegava a esponja, molhava no sangue do animal, rodava em sentido horário, e os homens judeus que vinham de todas as partes para dentro do templo com as vestes brancas, quando o sacerdote rodava a esponja, nem que se fosse um respingo do sangue que pingasse nas suas vestes brancas, ele estava dizendo: eu e minha casa recebemos o sangue, voltamos para casa, a minha casa, o pecado está perdoado sobre ela. Deus perdoou o pecado da minha família. Mas não deu tempo daquele homem de Cirene chegar dentro do templo, porque quando ele colocou as suas vestes, na primeira instância ele foi obrigado pelos soldados romanos, dizendo: ajuda ele a levantar a cruz. Quando ele olha nos olhos do mestre, ele vê um olhar de ternura, ele vê um olhar de alguém que é inocente, e lá no fundo do olhar de Jesus, ele vê que aquele ali verdadeiramente é o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, e que era da primeira instância obrigação dele levantar a cruz, está sendo um privilégio, com suas vestes brancas, abraçar o cordeiro ensanguentado. Ele não precisou de sangue de animal, ele precisou só do sangue do cordeiro vivo que desceu do céu. Quando ele ajuda Jesus a levantar a cruz, eu penso que Jesus olhou para ele e disse: você ia entrar no templo para receber sangue de animal, mas hoje o meu sangue te perdoa de todo pecado. Jesus está sentindo dores, mas o socorro chegou para Jesus. Ele sobe lá no Gólgota, pastor Misael, e lá no Gólgota, entre dois ladrões, uma à direita, outro à esquerda, eu penso que o diabo se apresenta diante da cruz de Cristo e disse para ele: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e acaba com todo mundo. Mas o profeta Isaías profetizou dizendo que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, porém não abriu a sua boca. Jesus está sentindo as dores calado. Jesus não abre a boca para murmurar em mediante as dores. Jesus não abre a boca para chutar o pau da barraca em meio às dores. Jesus não entrega a sua credencial em meio às dores. Jesus não abandona o seu pastorado em meio às dores. Jesus está dizendo, eu penso que ele disse: Satanás, eu estou passando por dores, as dores estão doendo, mas ela está me trazendo uma mensagem. Eu penso que o diabo disse: qual é a mensagem que as dores está trazendo para você? Eu penso que Jesus disse para o diabo: dá uma olhada aqui na cruz, já que você olhou a cruz, agora olha mais um pouco atrás da cruz. O que você está vendo atrás da cruz? Eu estou vendo uma cidade. Como é que ela chama? Ela chama Jerusalém. O que mais você está vendo atrás da cruz? Eu estou vendo 4 paredes e tem até uma placa. Qual é a placa? Igreja primitiva. O que
mais você está vendo atrás da cruz? Eu estou vendo a Maria, eu estou vendo João, eu estou vendo Tiago, eu estou vendo Bartolomeu, eu estou vendo Pedrão que tirou a espada para cortar a orelha do soldado Malco. Eu estou vendo eles entrar no templo. Já entrou 500 e Jesus diz: e o que mais você está vendo? Eu estou vendo que saiu 380, só ficou 120. E o que os 120 está fazendo? Tem um que dá glória daqui, tem outro que dá aleluia dali. E o que mais? Eu estou vendo como que um vento que entra dentro daquele templo. E o que mais? Agora está descendo línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aí Jesus olha para o diabo e diz: pois bem, sabe por que eu não desci da cruz? Sabe por que eu não acabei com tudo? É porque as dores estavam me dizendo: depois da cruz vai ter crescimento. Quem crê, levante a mão para dar glória. É pau. Calabachandarábia, aguenta a dor da calúnia, aguenta a dor da perseguição, aguenta a dor da inveja, porque depois das dores vai ter Pentecoste, vai ter pregação, vai ter avivamento. Só quem crê, abre a boca para adorar. É minacalabachoremecandarapiá. Meu Deus do céu, é porque depois das dores tem ceia para você tomar, depois das dores tem pão para você comer, depois das dores tem água para você matar sede, depois das dores tem bálsamo para curar tuas feridas, depois das dores ele ajunta os cacos e faz um vaso novo. Só quem crê na palavra, abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Reba. Tacapau e Deminava Sérbia. Urabachandarabatai. Pastor Thales, as dores da calúnia, da inveja tentou barrar o teu chamado, mas Deus está dizendo na terra: diga para o meu filho que quem escolheu ele foi eu. Opinião de A e B não muda o que eu já decretei para ele. Só quem crê que Deus está na casa, abre a boca e adora. Vença as dores, passa pelas dores dando glória, passa pelas dores dando glória, passa pelas dores dando glória. E Jabes ocasionou dores à sua mãe, e a sua mãe lhe colocou o nome de Jabes, que significa aquele que causa dores. E quem foi Jabes, pastor? Foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, porque passou a dor calado, passou a dor não murmurando, passou a dor dando glória. Se tem alguém que crê, abre a boca e adora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o meu corpo está cansado, mas o meu espírito está vivo. A minha carne está cansada, mas o espírito ainda quer mais. O espírito ainda quer mais. O espírito ainda quer mais. Sara sentiu dores, passou pela fase do enjoo. Sara, esposa de Abraão, passou pela fase do desejo, pela fase das dores. Aí Deus aparece no capítulo 22. Deus vai pegar aquele que gerou dores. E Deus disse a Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Deus não quer resto. Deus quer aquilo que é único. Deus disse: pega o teu único. Teu único. Só que aquilo que é único, Deus não quer que coloque em qualquer lugar. Ele disse: tem endereço. Qual? Pega ele e vai em direção às terras de Moriá.
Você é único. Não é em qualquer lugar que você tem que colocar a planta dos seus pés. Você é único. E Deus não pede resto, Deus pede aquilo que é único. E aquilo que é único sempre tem nome. Quem? Isaac. Pega o teu único filho, Isaac. Aquilo que Deus quer de você, que é único, tem nome. Talvez aquele único louvor que você canta, parou de cantar, canta aquilo que é único. Aquela mensagem que é única, que você parou de pregar, prega aquilo que é único. Pastor, mas vou repetir mensagem. Não, um dos maiores pregadores do Brasil, abaixo de Jesus, ele diz que a mensagem dele só ficou boa depois de 80 vezes pregada a mesma coisa. Ela se aperfeiçoou e ainda tinha mais para chegar sobre ela. Deus quer aquilo que é único. Deus tem o endereço para aquilo que é único. Deus dá nome para aquilo que é único. E Deus disse: vai em direção às terras de Moriá. E se você colocar paralelo, capítulo 22 de Gênesis, e pegar Deus dando o filho dele em sacrifício para a terra, são idênticos. Por que, pregador? Quer ver só como são idênticos? Deus deu o filho dele em sacrifício por nós. Abraão está levando o seu único filho em sacrifício. Quando chegou no pé da montanha, os moços que foram com Abraão, Abraão disse: ficai-vos aqui, porque eu e Isaac iremos, plural, e tendo adorado, tornarei? Não, ele disse: tornaremos. Porque quem está no propósito de Deus, mesmo que Deus pedir, mesmo que o Abraão matasse o Isaac, Deus ia ressuscitar o Isaac lá. Só que o Abraão matou Isaac aqui no primeiro versículo do capítulo 22. Quando Deus disse pega, ele já sacrificou Isaac aqui. Não adianta você trazer aqui e não sacrificar aqui. Não adianta você entregar aqui, mas aqui dentro não está sacrificado. Aí não é o Isaac, não é aquilo que é único, é resto. E quando ele vai subir, ele diz: ficai-vos aqui. Porque no trajeto do crescimento, muita gente duvidou de você. Muita gente diz que isso é fogo de palha, não vai dar certo. Aí Jeová olha e diz: Abraão, eu penso, diz para os moços, vieram de lá que dizendo que você está doido, cabeça branca, está velho. Diga para ele: ficai-vos aqui. E Abraão: ficai-vos aqui, cuidando da jumenta. Porque aonde você vai chegar com Isaac, que significa alegria, tem gente que não vai subir aonde você vai. Tem gente que vai ficar só no pé da montanha cuidando de jumenta. Você não pegou. Tem gente que vai ficar, por quê? Porque não tem culto aqui dentro, só tem resto. E quem tem resto não sobe para colocar no altar aquilo que é único, fica no pé da montanha. Deus deu o filho dele em sacrifício. Abraão está levando o filho dele em sacrifício. E quer ver como são idênticos? Abraão sobe a montanha com Isaac, Jesus sobe o Calvário. Isaac pega a lenha, Jesus pega a cruz. Quando chegou no meio da montanha, o Isaac olha para o pai Abraão e diz: pai Abraão, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Essa hora é a hora que Jesus caiu. O diabo diz: agora ele para, porque ele vai ser o sacrifício. Mas veio Simão, ajudou Jesus a levantar a cruz, e ele continuou. Abraão olhou para o filho e disse: Deus vai prover para si o cordeiro. Você pensa que o Isaac voltou para trás? Ele poderia dizer o quê? Se não tem cordeiro, eu vou ser o sacrifício. Pai Abraão, tchau, estou voltando para trás. O que Isaac fez? Continuou rachando lenha. Vamos para cima, papai. Vamos subir, papai. Vamos para o alto. Vamos levantar o altar. Quando Isaac chega lá em cima, Abraão prepara o altar. Coloca a pedra em volta. Pegou a lenha rachada. Deitou Isaac no altar. Olha só, o sacrifício aceitando ser sacrificado.
Vou dizer de novo. Tem gente que diz: não quero, não quero, não quero, não quero. É porque não é o sacrifício. Quem é o sacrifício quer. Jesus queria a cruz. Jesus queria o Gólgota, o Calvário. Jesus queria, almejava. Porque quem vê e observa uma grande obra não volta para trás. Segura. O Isaac deitou. E eu penso que Abraão olhou para o céu e disse: pai Abraão, lembra quando o Senhor falou comigo quando tinha 75 anos de idade? Fala comigo de novo. Não deixa eu matar o Isaac não. Um velhinho com a cabeça branca, um cutelo na mão, um cajado se escorando porque já está velho. Ele dizendo: pai Abraão, fala comigo. E os céus estão em silêncio, mas Deus está assistindo Abraão lá na terra. Esse velhinho tem fé. Até o próprio filho não poupou, colocou no altar. Só que o velhinho embaixo é carne, está dizendo: pai, fala. Ele levanta o cutelo, e quando ele vai sacrificar o Isaac, uma voz bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu vi que temes a Deus. O Abraão não disse: Deus vai prover um cordeiro, mas me mostra Deus provendo o cordeiro. Lá embaixo você vai ver Deus provendo um carneiro, não um cordeiro. Porque o carneiro até 1 ano e 6 meses ou 5 meses, ele é puro e pronto para sacrifício, que também tipifica o cordeiro vivo. Mas não foi um cordeiro, foi um carneiro que Deus preparou. Por quê? Porque o carneiro estaria amarrado com as 4 patas no chifre, com as 4 patas para cima. Quando Deus bradou e disse: não faça nada, o Abraão, eu penso que ele caiu para um lado, cutelo para o outro. Quando ele olha no pé do altar, o historiador vai dizer que tem um carneiro amarrado no pé do altar. Olha para quem está do seu lado, diga assim para ele, diga para ele: não vai ter morte depois das dores. Diga: vai ter riso de novo. Diga: vai ser pai de uma grande nação. Diga: o Isaac vai gerar. Porque depois das dores, diga: depois das dores, tem o cordeiro ou carneiro amarrado no altar. Ah, você não pegou nada. Eu não prego porque eu sou bom, porque ainda o cordeiro está no altar. Eu não canto porque sou boa, é porque o cordeiro ainda está amarrado no altar. No dia que o cordeiro desamarrar e eu abandonar ele, eu prego sozinho, canto sozinho, oro sozinho. Mas enquanto o cordeiro estiver no altar, vai ter voz ainda falando: não faça mais nada, que agora quem faz sou eu. Não faça mais nada, que agora quem age sou eu. Eu estou liberando a palavra. Não deixe o cordeiro sair do altar do teu coração. Não deixe o cordeiro sair do altar da igreja Deus é Paz. Não deixe o cordeiro sair do altar da tua vida. Não deixe o cordeiro sair do altar do teu barco. Porque enquanto o cordeiro estiver aí, vai ter vida, vai ter alegria, vai ter crescimento, vai ser pai de uma grande nação, vai ser pai da fé. Se eu estou pregando para quem crê, abre a boca para adorar. Tem cordeiro aí? Tem. Sabe por que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, pastor Misael? Não é porque tenha lenha, não é porque o sacerdote coloca fogo, não, é porque se tiver lenha e tiver o fogo, mas não tiver o cordeiro, o fogo apaga. Mas se tiver o cordeiro, Deus não quebra a cana brilhava e nem apaga o pavio que fumega. Se tem alguém que pega, receba aí agora, de pé comigo dando glória. De pé comigo dando glória. Só quem o cordeiro está no seu altar,
Só quem amarrou o cordeiro. O apóstolo Paulo disse: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo: eu estou amarrado nele, ele está amarrado em mim, eu estou crucificado nele. Se tem alguém que está assim, abre a boca e adora. As dores não vai te matar, as dores vai dar crescimento. As dores vai dar crescimento. As dores vai fazer a tua história. É por isso que até hoje a Bíblia diz, o próprio Deus dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus que fiz eles passar por dores, mas as dores marcou e registrou a identidade da história deles. Quer ter história registrada? Passa pela dor, vence a dor, suporta a dor. Só quem crê, abre a boca e adora. Foi dor para você chegar nesse culto de ceia. Foram flechas que atingiram a tua direção para você chegar nesse culto de ceia. Mas dá uma olhada para quem está do seu lado, diga assim: mas olha você aí. Diga: olha você aí. O apóstolo se foi, está com Deus. Foi uma semente que foi enterrada, e haverá crescimento ainda, porque a semente era boa, a semente dava fruto. E Deus não vai cortar a árvore, Deus vai fazer a árvore dar fruto de novo. Quem crê que vai ter crescimento? Eu estava no estado do Paraná. No estado do Paraná. Quando foi 7h30, a minha irmã me ligou para mim desesperada, ano passado, chorando, quase não entendi o que ela falava, em lágrimas, desesperada, teve que tomar até calmante. O médico teve que sedar ela, fazer ela dormir, porque senão ia dar um treco nela. Ela disse: Cleito, o pai está muito mal. Eu achei que era algo, passou mal, caiu uma pressão, foi para o hospital. Fiz uma oração no hotel onde eu estava e fui. O pastor veio me buscar para ir pregar. Quando eu estou colocando os pés na porta da igreja, o celular tocou. E uma médica falou assim para mim: Cleito Simões. Eu disse sim. Ela disse: eu tenho um recado para te dar que não é tão bom. Está preparado? Eu disse: pode falar. Ela disse: seu pai passou mal, trouxeram ele aqui para o hospital, mas ele veio a óbito. Como é que prega com uma mensagem dessa, que o seu pai morreu? Como é que prega? Aí o diabo gritou do outro lado, em meia dor que eu estava passando, e disse: e aí, você está aqui pregando, fazendo a obra, e o seu pai acabou de morrer. Aí o Espírito Santo gritou no meu ouvido, como ele disse aqui no altar agora: prega que as dores traz crescimento. Seu pai é uma semente que te germinou, ele foi enterrado, mas a semente dele, que saiu dele, vai dar crescimento. Eu preguei como nunca tivesse pregado. Pessoas se banhavam em lágrimas, o Espírito Santo batizava com fogo, pessoas se aceitavam a Jesus na frente. O diabo disse: para, mas o Espírito disse: continua. O diabo disse: desiste, mas o Espírito disse: não para, avança, continua. Seu pai combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Assim como o apóstolo combateu um bom combate, acabou a carreira, terminou a fé. Agora você continua. Agora você continua, não para. As dores não vai te matar, as dores vai dar crescimento. 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 As dores vai dar crescimento.
As dores vai dar crescimento. Eu estou dizendo de novo, tem muita gente que fala o que não sabe. Tem muita gente que vê que eu estou trabalhando, diz que às vezes sumiu um pouco do altar, diz: o pastor Cleito está desviado, o pastor Cleito te separou da esposa, o pastor Cleito não sei o que. Tem gente que fala o que não deve, nunca sentou na mesa para saber tua história, nunca sentou na mesa para saber o que você passa, e vive te criticando, vive com Maria, vai com as outras, que nem piolho, fica andando na cabeça dos outros. Não, meu filho, quando alguém te falar uma coisa que você não sabe que é verdade, você vai dizer: é verdade. Você tem prova? Se não tem, fecha a tua boca, não toca naquele que tem a unção de Deus na tua vida. Tu não sabe as dores que ele está passando, é por isso que você está aqui de pé. Deus está abrindo porta, Deus está te honrando, é porque as dores estão dando crescimento. Crescimento. Quantos hoje vai participar do corpo e do sangue de Jesus? Quantos? Não deixe essa dor te parar. Erga a cabeça e diz: a partir de hoje nada vai me parar. Meu filho, se até agora você não parou, vai desistir agora por quê?